A Bola Não Para está no ar para você através da Vivo TV, canal 26 Fibra, aqui no canal de São Paulo, através do site do canal de São Paulo, canalsp.com.br. Vai lá no YouTube, se inscreva no canal de São Paulo lá. O canal de São Paulo tem um canal no YouTube com toda a programação, todos os programas do canal de São Paulo, você pode acompanhar lá, inclusive o A Bola Não Para. E também, já que você está no YouTube, aproveite e se inscreva no canal do Fred Júnior. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Com muito prazer, estou recebendo o Fernando Ferreira, da Pluriconsultoria. O Fernando que vai contar agora, a gente vai falar sobre uma pesquisa que ele vai contar muito bem, e até como funciona essas pesquisas, mas que sempre agita a internet, as redes sociais, os programas esportivos, que é sobre as torcidas. Qual é a maior torcida do Brasil? Tem sempre essa discussão, qual é a maior, quem é o segundo, quem é o terceiro. Até quem está lá embaixo começa a brigar, não, eu não posso estar nessa posição, eu sou mais, tem mais torcedores. Então é sempre um assunto que gera polêmica e surgiu agora em 2022 uma pesquisa, mas o Fernando, e eu quis falar com o Fernando exatamente para explicar como funciona para o torcedor entender essa pesquisa e também para explicar que essa pesquisa não é de agora, vai ter uma pesquisa de agora. E o Fernando vai contar sobre isso aqui no A Bola Não Para. Fernando, prazer recebê-lo aqui no estúdio, aqui no A Bola Não Para, prazer mais uma vez reencontrá-lo. Fala um pouquinho dessa pesquisa que surgiu agora em março, que deu uma fumaça aí. O Flamengo abriu a distância em cima do Corinthians, o corintiano, não é verdade, pô, o Corinthians é o maior do Brasil, o Flamengo que é. Aí o Palmeiras em terceiro, não, pô, a gente tá ganhando tudo e não aumentou a torcida. Aí o São Paulino, pô, a gente não tá ganhando nada. Aí entra o Fluminense, entra o Santos, entra o Vasco. Todo mundo tem um motivo para dar uma chiada, né, Fernando? Prazer revê-lo aí. Fred, o prazer é meu. Prazer estar aqui com você e a sua audiência. Cara, pesquisa de torcida, o pessoal só reclama, né? Uma coisa impressionante, né? O primeiro colocado lá reclama, que diz que tem mais do que a gente diz, e o resto todo mundo reclama. As brigas regionais são impressionantes, né? É onde a gente vê, a gente recebe comentários de Belém, aí os caras de Remo e Paysandu estão matando, não, sou eu. Então isso é uma coisa, né? Quer dizer, normal, né? Mas eu te digo o seguinte, quer dizer, essa pesquisa em si, que saiu, na verdade, não fomos nós que divulgamos. Ela no nosso site existe um negócio chamado torcidômetro, né? Tá. Que ele foi inspirado nesse impostômetro. Impostômetro que tem em São Paulo. Então ele fica calculando a torcida. Que aliás só aumenta, né, Fernando? Só aumenta. Então o que acontece? Ali a gente fez o mesmo conceito, mas são dados de uma pesquisa feita em 2019. Então não é de agora. Que ficam sendo calculados ali, né? O TNT Esportes, eu acho que o pessoal estava querendo ter um assunto e tudo mais, pegou aquilo, soltou como uma pesquisa D22, não consultou a gente, né? Também não colocou nenhuma das inúmeras ressalvas que você tem que fazer nesse tipo de coisa. Uma delas, pesquisas que são publicadas com uma casa decimal, isso é um padrão, né? Os números, se tem dois clubes, um com 2,5% e outro com 2,5%, nesse tipo de divulgação, né? Quer dizer, que é você aplicar uma população em cima de um percentual, dois clubes vão aparecer com a mesma torcida. Aí o torcedor fala, como assim? O meu tem o mesmo que o dele e tal. Não, o meu tem 3 torcedores a mais que o dele, aquela coisa. Não é. A questão é o seguinte, aquilo, ele repete uma taxa de crescimento demográfico equivalente à distribuição geográfica daquela torcida. Ou seja, a gente pega o seguinte, a torcida do Náutico é uma torcida em Pernambuco. Sim. A torcida do Coritiba é uma torcida no Paraná. Sim. A torcida no Paraná cresce a uma taxa, a população cresce a uma taxa, a população em Pernambuco cresce a outra taxa. Então é esse tipo de coisa. Nada disso foi explicado pelo TNT. Então, na verdade, ele colocou ali, né, fez uma polêmica danada. A gente soube, como eu estava te dizendo, eu sou por um diretor do Cruzeiro que me ligou. Eu falei, não estou sabendo. Depois começou jornalista a me ligar de tudo que é lugar do Brasil, assim, meio que automaticamente, né? Eu falei, olha, saiu, deixa o pessoal se divertir aí agora e a gente vai explicar. Pesquisa nova de 2021 para 2022, nós fizemos uma nova, mais ampla, né? E tem diferenças em relação a essa, como é inevitável. Por quê? Porque clubes de futebol, por exemplo, você pega a torcida, você pega a pesquisa política. Quando tem muito político, tem lá 6, 5, 7, 8, né? Time de futebol tem 40, né? Então, o universo é maior. O universo é maior. O primeiro colocado não tem 20, né? Então, na verdade, é uma distribuição muito grande. Em distribuições muito grandes,
você tem um efeito muito maior na margem de erro do que... Né? Porque vários clubes têm um percentual abaixo da margem de erro. Vários. Numa pesquisa normal que tenha 2,5% de... A minoria dos clubes tem mais de 2,5% da torcida. Tá. Então, e tem outra coisa também, né? Pesquisas que... A nossa pesquisa, ela, desde a pesquisa que a gente fez em 17, 19 e 22, a gente pergunta, a gente tenta identificar camadas de torcida. Porque o torcedor, é o que a gente diz hoje, o torcedor ele é flutuante. Sim. Aqui em São Paulo a gente não percebe tanto isso, nem no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque são os únicos 3 estados do Brasil, tá, em que a torcida pelo clube local ela é em torno de 90% das pessoas que torcem para algum time. Tá? Então, das pessoas que dizem que torcem para algum clube, para algum time nesses 3 estados, mais de 90% torcem para os clubes do próprio estado. Certo. Então, para esses estados, se você perguntar assim, para que time você torce, o cara fala assim, o Corinthians, acabou. Mas se você chegar em Curitiba e perguntar assim, para que time você torce, o cara fala assim, olha, eu sou Corinthians, mas sou Atlético Paranaense. Se você chegar em Joinville, o cara vai falar, ó, eu sou Vasco, mas eu sou Avaí e sou Joinville, sei lá, ou sou Joinville e gosto do Barcelona. Então, no resto do Brasil, no resto não, mais duas exceções. Minas Gerais e Pernambuco, mais de 60% da torcida prefere os do próprio lugar. Só, acabou. Tá. Todos os outros 22 unidades da federação, a torcida pelo clube de fora é maior. Entendeu? Tá. Então, quer dizer, uma pesquisa de torcida não é uma resposta muito simples. Você falou aí, por exemplo, o palmeirense fala, por que a gente ganha tudo e a torcida não cresce? Sim. Porque esse é um movimento. Se você volta nas pesquisas feitas nos anos 80, quando eram feitas pelo Gallup ainda, que nem existe mais no Brasil, Instituto de Pesquisa. a maior torcida de São Paulo, a segunda maior torcida de São Paulo, era do Palmeiras, não era de São Paulo. Sim. Aqueles títulos seguidos da Libertadores, São Paulo, Mundial, dos anos 80 ali, desde o Cilinho e tal, 90, os menudos do Morumbi e aí chega nos anos 90. Aquilo fez um ciclo que o São Paulo passou. Então, o que acontece? Essa coisa do Palmeiras estar ganhando hoje... Ele vai perceber só lá na frente. Por quê? Porque é o seguinte... O torcedor se mantém, o outro torcedor do São Paulo, ele não consegue, por exemplo, passar para o filho, entendeu? Aí o palmeirense passa com mais facilidade, aí o sobrinho passa. Mas você repara, é a pessoa nascer, crescer, outra coisa que a gente detectou nessa pesquisa. Em média, sempre média, pode ter um cara que faz isso com 40 anos, pode ser o que tem um com 2, mas em média, o torcedor define o seu time em torno de 9 anos de idade. Em média. Tá? Em média, com 9 anos de idade, o menino não vai mudar mais. Média. Sempre média. Porque tem aquilo que o pai que é pai, torce pro mesmo time, faz o filho torcer pro mesmo time. Olha, o meu, eu não sei o que aconteceu, mas ele saiu da maternidade com a camisa do time. Eu não sei o que aconteceu. Foi uma, foi sem querer. Não, foi sem querer, mas ele saiu com a camisa do time. Mas então acontece isso, esses movimentos. Outra coisa. Flamenguista, o corintiano reclama que... E, de novo, são várias camadas de informação que a gente pega. A torcida do Flamengo, ela é consistentemente a maior. Em várias pesquisas, de vários institutos, ao longo de muito tempo. Corinthians aparece, como apareceu numa pesquisa nossa de 2013, mas Advento do Mundial 2012, você acha? É difícil. Não... Pode ser, porque sempre, isso é sempre dentro da margem de erro. É sempre dentro da margem, né? Porque não há uma diferença tão grande. Sim. Mas há, sei lá, 4 milhões, sei lá, média. Tá? Só que nós, como empresa, né, tem uma informação que para a gente é mais valiosa do que qual é a maior torcida, que é qual torcida tem a maior capacidade de renda, de rendimento, qual maior potencial de consumo, vamos chamar assim. Sim, claro, para as empresas poderem investir. Exato. E a torcida com a maior potencial de consumo do Brasil é a do Corinthians. Isso é interessante isso. Isso é tão fácil. Ou seja, o que vale para vocês da pesquisa não é o que o torcedor está discutindo, né? Qual é a torcida maior? É qual pode gerar mais renda para uma empresa, uma venda, negócios. Então, a massa de rendimentos que está no bolso dos torcedores corintianos, ou que vai para o bolso em um ano, ela é maior, razoavelmente maior que a do flamenguista. Pô, Fernando, você é maluco? Como? Não, é bem fácil de explicar. O número de corintianos no estado de São Paulo é maior que a população do Rio de Janeiro. Então começa por aí.
São Paulo é um estado rico, de renda média alta. E aonde que a torcida do Corinthians se concentra? A torcida do Corinthians está no Brasil inteiro, mas aonde que ela é, assim, visivelmente, assim, muito forte? No Paraná, que é um estado rico. Sim. Em Goiás, Mato Grosso do Sul, na parte do Triângulo Mineiro, que é a parte rica de Minas Gerais, o estado de São Paulo, parte de Santa Catarina e no resto do Brasil também espalhado. Mas estas regiões que têm uma renda média muito alta, elas dão e principalmente São Paulo, elas dão uma massa de rendimento para os corintianos que é razoavelmente superior ao Flamengo. Porque o Flamengo, aonde que está a torcida do Flamengo? Norte e Nordeste, ela em 13 dos 16 unidades de federação de Norte e Nordeste, sim, a torcida do Flamengo é a maior. Não é que é a maior de fora, não, ela é a maior. Mas são os locais onde a renda média é justamente a menor. E só para explicar, você que é mais jovem e não sabe, por que já no Norte e Nordeste tem tantos, né, torcedores dos times cariocas, é do Flamengo, que é o time que tem mais simpatia naquela região, é porque o rádio, antigamente o rádio, transmitia os jogos para o Norte e Nordeste, e normalmente a Rádio Nacional, as rádios do Rio de Janeiro, transmitiam o Campeonato Carioca. Então, o alcance da rádio, né, o rádio tinha um alcance muito grande no Norte e Nordeste, e aí o torcedor tinha esse contato com o rádio, com as transmissões do futebol carioca. Então, por isso, esse início, né, dessa caminhada dos clubes do Rio em relação ao Norte e Nordeste, aí passa de pai para filho, aquilo que a gente vai falando, e vai se tornando uma paixão também. E as transmissões de televisão, depois do rádio, as transmissões do futebol do Rio de Janeiro é que iam para a Praça do Brasil. As de São Paulo ficavam regionalmente no estado de São Paulo. E, Fred, se você perceber esse mesmo fenômeno que você retratou para explicar o Rio de Janeiro, no Nordeste, Norte e Nordeste, quando você estica ele no tempo, você chega até hoje, em que a internet domina, você explica por que os gringos invadiram aqui. Tá. Então, na verdade, as mudanças nas telecomunicações ao longo do tempo explicam a preferência do torcedor. Então, o cara de Itabuna, ele torcia para o Itabuna, depois ele passou a torcer para o Bahia, depois para o Flamengo, e hoje o neto dele torce para o Barcelona. Torce não. Acompanha, tem simpatia pelo Barcelona. E é muito legal isso, a gente já também no próximo blog a gente vai falar em relação a essas pesquisas já dos times do exterior. Mas ainda sobre essa pesquisa que saiu, vai sair uma nova. Quando que vai sair a nova, Fernando? Está previsto para sair em torno de 15 de maio. 15 de maio. Um mês, então já está para sair aí. E vai ter mudanças referente a essa de 2019? Mudanças... Sempre tem, em cima não tem. Né? Onde a gente está muito cristalizado a coisa de Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Hoje é São Paulo e Palmeiras ou é Palmeiras e São Paulo hoje, Fernando? Não, São Paulo ainda. São Paulo é o terceiro, Palmeiras é o quarto. O que acontece? Quer dizer, o Vasco era um clube próximo Brigava ali. E hoje ele é um clube, por quê? Porque aí você está falando de 20 anos sem título. E jogando segunda divisões jogando, aí. Né? Quer dizer, teve ali em 2011 e tal, mas 20 anos faz efeito. 20 anos mal. Tá. Não é que 20 anos teve 10 mais ou menos, não. Tá. 20 mal faz efeito. Então, aí você vê a torcida do Grêmio, Cruzeiro, que também não sente esse período agora, porque foi uma torcida que cresceu muito nos anos anteriores. Como a torcida do Galo você não percebe ainda. Né? Porque, de novo, ganhar títulos por 2 anos, gente, não muda nada. Você lembra quando o Fluminense ganhou uns títulos sim. no Brasileiro, duas vezes, 2008, 9, por ali, né? É. Não fez efeito na torcida. Não fez, porque isso tem que ser um longo período. Tem um período, né? de conquista. Para isso afetar realmente mudança geracional, porque isso é como um transatlântico, não é lancha fazendo curva, é um transatlântico, entendeu? As coisas acontecem bem devagar. Mas, em função da margem de erro, no rebolo, meu amigo, ali que é onde o pessoal fica doido, né? Nós estamos falando sobre pesquisas, sobre torcidas, que sempre gera polêmica, controvérsia, mas é bom você entender como funciona, porque daí acho que até a sua visão pode mudar um pouquinho sobre essa avaliação que é feita, que é algo científico e importante, mais no aspecto de negócios. É claro que o torcedor fica brincando aí dessa rivalidade que existe desde forma sadia em relação a qual é a maior torcida do Brasil. Vamos para o intervalo e já voltamos para daqui a pouco seguir com a Bola Não Para com o Fernando aqui da Pluriconsultoria para a gente falar um pouquinho mais dessas pesquisas que medem aí o tamanho das torcidas no Brasil.
aqui no Versa Brooklyn, Rua Senador Milton Campos, 175, ao lado do Piquet da Camargo Correia. Um dormitório, Piquet. Falar as metragens aí do um dormitório e a característica do pé direito duplo, é isso? É pé direito duplo alto, é isso? Como é? Explica pra gente aqui. Isso mesmo. São unidades de 31 a 37 metros, com pé direito duplo de 3,60. Ou seja, vai ficar lá nas alturas. Mais alto do que seria num prédio convencional. Vale a pena. Fechando o negócio, Piquet. Ganha um final de semana na pousada Flores do Lázaro, em Ubatuba, pé na areia. Vem pra cá. A bola não para, está de volta para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Fibra, através do site do canal de São Paulo, canal sp.com.br. Vai lá no YouTube, se inscreva no canal de São Paulo. O canal de São Paulo está lá no YouTube, com a programação do canal de São Paulo. Você vai conhecer outros programas, são bem legais, vale a pena. E já que você está no YouTube, se inscreva no meu canal, no canal do Fred Júnior. Toda semana tem uma entrevista inédita falando de esporte para você. Estou com o Fernando Ferreira, da Pluriconsultoria. A gente está falando sobre pesquisas de torcida, que dá uma agitada no mês de março. Aí o Fernando já explicou no primeiro bloco, é uma pesquisa de 2019, foi lançada até pelos nossos colegas da empresa da TNT e gerou toda aí uma discussão. Vale a pena para discutir, às vezes tá faltando assunto, a gente sabe que a gente tenta pegar sempre uma manchete diferente para dar uma agitada. Mas tá chegando uma nova pesquisa aí, Fernando. O que você pode contar? O que tem de diferente dessa de 2019 que o pessoal jogou agora para 2022, para essa sim, que mede 2021, 2022. Então, a nossa preocupação, Fred, é medir, vamos dizer assim, o comportamento do torcedor, né? E o comportamento dele, o interesse ao longo do tempo do futebol, né? Isso que a gente está mais preocupado, né? Porque as pessoas falam, o brasileiro hoje não gosta mais, ele não torce, tal. E, então a gente tenta medir isso, né? Então, por exemplo, nós fazemos uma pesquisa que identifica quem é o primeiro time que o cara torce. A gente pergunta mais uma vez, né? Fora esse clube, você torce mais algum? E a gente pergunta se ele tem interesse, se ele tem simpatia ou torce para algum time estrangeiro. Tá. Né? Então, por exemplo, quando você faz a pergunta de uma resposta só, para que time você torce, os estrangeiros, eles são menos de 0,5%, eles são residuais. Ou seja, de falar, agora o interesse é muito maior para os times europeus do que os brasileiros. Nessa pesquisa não é assim como primeira resposta. Não é. O torcedor brasileiro, o que mudou? O coração do torcedor é maior hoje, vamos dizer assim. Ele cabe mais times. Tá. Né? Ele não leva isso tão a ferro e fogo como era. Como você é torcedor do Santos e torce para outro time, isso não dá, não sei o quê. Tá. Então você não torce para o time. Não é assim, entendeu? Existem... Ainda existe. Quem é assim? Em torno de 12%. Por que eu digo isso? Porque são os que se identificam como fanáticos do seu time. Pode ser que uma parte desse também tem outro time, isso nada impede. Sim. Né? A cabeça do torcedor é um negócio complexo. Mas 12% na média no Brasil se dizem fanáticos, se reconhecem como fanáticos pelo seu time. Ou seja, isso é importante, né? Porque todo torcedor acha que é fanático pelo seu clube. E na pesquisa da Pluriconsultoria mostra que no Brasil, 12% de pessoas, torcedores, são verdadeiramente fanáticas. E não é porque... o cara tem cara de fanático. Não, é algo científico que vocês, com perguntas, percebem o grau de fanatismo dessa pessoa. É isso. 52% se dizem torcedores convencionais e 36% se dizem simpatizantes. Repara, a relação de simpatizante para fanático é 3-1. Tem muito mais simpatizantes do que fanáticos. 3 simpatizantes para cada fanático. Por quê? Porque aqui, por exemplo, entram muitas mulheres. Quando você isola esse grupo feminino, o percentual de simpatizante é infinitamente maior. Há pouquíssimas mulheres que se dizem fanáticos, 2%, entendeu? Contra 13 dos homens, 12 na média. Né? Então, esse número aqui é uma informação relevante. Aonde que os torcedores são mais fanáticos? Por exemplo, quais são as duas torcidas que... É a terceira vez que a gente pergunta isso sobre segunda vez, sobre o fanatismo. Nas duas vezes, a dupla Grenal foi a líder. Pô, isso que é legal. Tá? Ou seja, fanáticos mesmo, né, desses 12%, a grande parte aí seria torcedores do Grêmio, torcedores do Internacional, ou não? Quando são torcedores do Grêmio Internacional, mostra esse grau de fanatismo. Os torcedores de Grêmio Internacional, mais de 20%, veja, no brasileiro médio, 12% se dizem fanáticos. Tá. Os gaúchos lá em torno de 20%. Pouco menos que 20%, tá? Mas na última pesquisa era mais que 20%, tá? Era mais, então isso caiu um pouco, tá?
Quem é menos fanático desse torcedor? Esse torcedor do Fluminense. É mesmo? 6%. Tá? A torcida do São Paulo... Tem uma justificativa, Fernando? Você consegue identificar por que a torcida do Fluminense lembra? Isso aqui que eu estou falando é só meramente Claro, opinativo, claro. não é Não é pesquisado, científico. não é científico. Mas vamos dizer assim, existem clubes que têm cores quentes, vamos dizer assim, não é cor, a cor. Mas Sim. por exemplo, o Atlético Mineiro é um clube assim, né? O Flamengo é um clube assim, né? O Atlético Paranaense é um clube assim, né? Os que são clubes muito sanguíneos, assim. O torcedor realmente faz parte de uma identidade do clube você ser. E existem torcidas que não têm essa identidade, a do Cruzeiro, a do São Paulo, a do Fluminense, que são torcidas assim, vamos dizer assim, com esse tipo de perfil. As características. Mas o que a gente consegue medir, sim, de fato, é que, e isso também se aplica ao Fluminense, quanto maior a dispersão geográfica da torcida, menor o grau de engajamento. Tá. De novo, sempre falando da média. Sim. Você vai ver, você vai lembrar daquela matéria que o programa X fez uma vez de um cara que é vascaíno em Manaus e que pinta a casa com a cor do Vasco. Mas aquilo é um cara. Então a gente sempre trata pesquisa na média, não das exceções. Então o que acontece? A torcida do Corinthians, percentualmente, ela tem mais de 16% das pessoas, para o tamanho da torcida é muita coisa. O Flamengo é menos de 12%, os que se auto-intitulam fanáticos. Menos de 12%, menos que a média. Repara, menos que a média. O Corinthians é 30% mais que a média. Sim. Por que isso? Porque há uma correlação entre a maior parte da torcida estar concentrada mais próximo do local onde é a sede do clube, com um maior nível de engajamento. Por quê? É natural, o interesse. Tem um amigo que zoa, você sai no trabalho, então isso é natural. Ah, mas o Corinthians tem torcida no Brasil inteiro. Sim, o Corinthians tem torcida exatamente no Brasil inteiro, assim como o Flamengo. Só que mais de 60% da torcida do Flamengo está fora do Brasil, fora do Rio de Janeiro. E isso não acontece com o Corinthians. O Corinthians tem mais da metade da sua torcida no estado de São Paulo. Então você entende? Então aqui você tem uma correlação entre o cara ser mais fanático, quanto mais próximo ele está da sede do clube, porque ele vive, ele é bombardeado, é a rádio, é a TV, é o jornal, é não sei o quê. A audiência que se dá, audiência, então é muito mais quente o negócio do que aquele corintiano que está em Boa Vista. Que tem que correr atrás da notícia. Por quê? Porque ele está longe, ele não está vivendo aquele, o mundo o mundo corintiano que o local vive. E, de certa forma, os clubes poderiam usar isso de uma forma de fidelizar mais o seu torcedor, ou seja, lá fora do seu estado, o corintiano, que está lá fora do estado de São Paulo, ter uma loja ou ter alguma atividade, algo que agregue esse torcedor, traga esse torcedor também para ele se sentir próximo do clube. E a mesma coisa, por exemplo, o Flamengo, que tem mais algo nacional, também se fazer algumas ações que possam também contemplar esse torcedor, Fernando? Isso poderia ser utilizado dessa forma e a pesquisa seria interessante para essa forma, por exemplo? Deveria, Fred, mas o clube não faz isso. O clube não tem preocupação com isso. Quem contrata uma pesquisa de torcida? Empresa. O clube não contrata. Porque o clube, ele acha que isso é um patrimônio dele e ele não faz nada pela... Então é o seguinte, Corinthians, Flamengo, tem torcida no Brasil inteiro, torcidas gigantes. Quer dizer, o clube vai mal, isso não vai diminuir, vai levar 50 anos, entendeu? Então, quem se preocupa com isso são as empresas, porque ela quer saber o seguinte, como é o flamenguista, o corintiano, o palmeirense, o paulino santista. Ele quer saber como esse cara é, por quê? Porque ele quer vender para esse cara, né? O clube, ele já tem a torcida como um certo patrimônio e torcedor não muda de time. Então é um patrimônio, a torcida é um patrimônio do clube. Ele não vai mudar, você pode fazer da chinelada que for, você viu a Portuguesa, o Canindézão lotado na final, né? Então o torcedor, ele é realmente um patrimônio do clube. O que os clubes falham? Eu acho que Corinthians, Flamengo são casos assim muito específicos, porque são muito grandes, né? Mesmo São Paulo, Palmeiras, mesmo Vasco e tal. Mas, por exemplo, eu acho que clubes porque esses 5 são os clubes nacionais. Vasco, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Flamengo. Esses são os 5 nacionais, só esses. O sexto, que seria o Santos, seria o sexto hoje?
Grêmio é o que mais aparece. Tá. Consistentemente Tá. é o que mais aparece. Grêmio, Cruzeiro, Santos, nessa Tá. ordem, né? Santos teve na época do Neymar, Sim. porque aí um ídolo do tamanho do Neymar, ele faz um efeito, principalmente na garotada, ele faz um efeito... Ele atraiu muitas mais rápido. crianças. Mas ele é o torcedor flutuante. Tá. Você vê que ele não... Aí o cara vai pro PSG, ele vai atrás do Neymar. Sim. Ele não vai atrás do time. Se o time não entrega pra ele Sim. bola bonita em campo, ele vai atrás do ídolo. Tá. Esses caras, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, eles têm esse Eles poder. têm poder de Mas- puxar torcedores. Puxar torcedor. Mas são exceções. Mas eu acho, por exemplo, assim, clubes como Grêmio, Inter, Cruzeiro. O Inter é um clube que está perdendo torcida ao longo do tempo. É Sim. muito nítido. Sim. Não dá para dizer mais, o Rio Grande do Sul é meio a meio. Não é. Eu não sei que pesquisa mostra isso. Porque, de fato, todas as pesquisas mostram o Grêmio com a torcida avançando pelo Brasil. Coisa curiosa. Para quem se interessa por esse tema, a torcida gaúcha, ela segue a colonização gaúcha. Então, a coisa da agricultura Sim, dos anos 70, sim. que os caras vão pro oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, sobem Mato Grosso do Sul, Goiás, vão parar. A quantidade de gremistas e colorados que você encontra, por exemplo, no sul da Bahia é um negócio completamente maluco. Por quê? Porque a galera que vai fazendo a colonização, e vai, os gaúchos que vão e levam CTG, saem com a camisa do clube, com orgulho, característica só dos gaúchos. Certo. Mas, por exemplo, os mineiros, eles estão perdendo a região metropolitana. Eles estão... Cruzeiro e Atlético Mineiro são a maior parte da torcida na região metropolitana. Se você pega a região ali na fronteira com o Rio de Janeiro, é torcida do Rio de Janeiro. Você pega o Triângulo Mineiro, é torcida paulista. Esse pessoal, eles têm que fazer uma estratégia de crescimento de torcida. Crescimento de torcida é uma coisa que você trabalha para acontecer, né? Atlético Paranaense, por exemplo, que é um time que vai muito bem, mas que não tem... Só regional, né? Mas isso precisa ser feito com continuidade, porque é um trabalho tipo que tem que ser da vida do clube. Sim. Ele tem que... E aí, como o clube de futebol fica mudando gestão, aí o cara monta Começa, um plano para o crescer a cara torcida. acha uma bobagem isso Isso aí. é bobagem, vou gastar dinheiro com isso. Aí Para. entendeu? Quando deveria ser uma política do clube ao longo do tempo. Por quê? Porque qual é o maior patrimônio do clube? O torcedor. O torcedor, pô. O cara fala assim, mas tem o título, a tradição. Aonde está refletida a tradição, o título? No torcedor. É ele que carrega isso tudo, é ele que simboliza isso tudo. Né? E a gente está indo para a parte final já, Fernando. Claro, daria para a gente falar muito mais, mas aí nessa pesquisa também mostrando, você disse, dos clubes estrangeiros, torcedores já falando, não sendo o principal time, mas falando dos clubes estrangeiros, e o mercado de games também, né? Tem esse detalhe, sim, né? Sim. Estrangeiros. Menos de 0,5% quando você faz a primeira pergunta. Certo. Quando você faz a segunda, você torce para mais algum time fora esse primeiro, esse número já chega nos 5%. Aumenta Na um pouquinho. somatória, tá? Tá, Barcelona disparado, tá? Barcelona. Disparado, sim. Mas muito disparado, tá? E aí, quando você pergunta, fora esses clubes que você citou, você tem preferência ou simpatia? Eu não me lembro exatamente qual é a pergunta, tá? Porque... E aí esse número já chega, quando você pergunta especificamente para o estrangeiro, já chega em 30%, tá? Mas o que é? É um nível de interesse, entendeu? Isso não afeta o fanatismo do cara, o fato dele torcer... Pelo clube aqui do Brasil. Mas afeta decisões de consumo. Por quê? Porque esse cara, ele às vezes, ele torce muito pro Vasco, mas não quer sair com a camisa do Vasco no Rio para não tomar porrada. Tal. Mas ele compra a camisa do PSG, entendeu? Porque ele acha que agora tá o Messi, tá o Neymar, ou o Barcelona antes, quando tava o Messi. A camisa do teu time e tal, tem aquela coisa social. E as camisas são bonitas. São bonitas, então tem tudo isso. E games. É uma coisa bem preocupante que hoje, quando a gente faz uma pergunta específica pro torcedor, né, pro entrevistado, o que ele prefere? Se ele prefere assistir um jogo do seu time, não é assistir um jogo, assistir um jogo do seu time, ou jogar videogame, ele, até 18 anos, a maior parte prefere jogar videogame, entendeu? Não quer dizer, de novo, porque às vezes o pessoal leva muito a ferro e fogo. Então acabou. Não. Hoje a gente tem que ter na cabeça o seguinte, o interesse dessas pessoas, ele é compartilhado. Não é que esse menino, porque essa pergunta, às vezes o cara pode pensar assim, então ele vai jogar videogame e não vai assistir jogo. Só não esqueça que a gente vive hoje
a segunda, terceira, quarta, quinta tela. Então eu tenho um sobrinho que mora no interior do Paraná, torce para um time do Rio, mora no interior do Paraná, torce para o time do Rio, nasceu no interior do Paraná, cujo pai torce para outro time do Rio, olha que loucura. E ele joga videogame e assiste o time dele. É fanático pelo time dele. Mas, cara, então é o seguinte, hoje acabou aquela época do passado em que o cara é torcedor de time de futebol, ele senta na poltrona para assistir o jogo. Tem gente que faz isso, muita gente faz isso. Mas os hábitos mudaram, as percepções mudaram. O torcedor hoje ele é diferente do que era e a gente precisa acompanhar. Né? Com certeza. Poxa, eu ficaria aí, tem muito mais temas para se falar, até sobre isso que ele falou, o Fernando, em relação até às transmissões de televisão. Isso está mudando muito. Tem transmissão na internet, Facebook entrando para transmitir jogos, e eles perceberam umas coisas, vai muito de encontro com o que o Fernando falou agora, que o torcedor hoje não fica 90 minutos assistindo um jogo. Hoje mudou muito essa perspectiva, exatamente por causa das telas aí à disposição. Mas, Fernando, muito obrigado por estar aqui no A Bola Não Para. Eu acredito que deu para mostrar um pouco como funciona a pesquisa, o que vocês procuram em relação à pesquisa, que é bem diferente desse lado que é levado, dessa rivalidade, quem tem a maior torcida do Brasil, né, Fernando? A maior parte da torcida, ela quer a zoeira mesmo e tudo mais, né? A pesquisa é um prato cheio para isso. Mas a pesquisa é a pontinha essa coisa do qual é a maior torcida é a pontinha do iceberg, né? O que interessa é o que está aqui embaixo, né? Então, apesar de não termos sido nós que divulgamos, a propaganda é válida. Ajuda, né? Um abraço, viu, Fernando? Obrigado, meu caro. Agradecendo ao nosso Fernando Ferreira, convidado nosso aqui da Bola Não Para, Pluriconsultoria, que trouxe aí, de 2019 a pesquisa, mas vai ter uma nova que você vai conferir e já fica ligado para saber novos dados e já com um olhar diferente do que pretende a pesquisa mostrar ao tentar colher qual as torcidas aqui no futebol brasileiro, aqui no Brasil e já espelhando no futebol europeu. A Bola Não Para, volta semana que vem com mais um convidado, uma entrevista inédita falando de esporte para você. Até lá!